Pessoal, então seguindo a nossa aula 9 sobre gestão da capacidade física. Nesta segunda aula, então, vamos ver como demanda e capacidade são mensuradas. Então, a primeira coisa que se tem em vista são as etapas de planejamento e controle da capacidade. Então, olhem essa figurinha aí. Você tem no eixo na horizontal a estimativa de capacidade e do eixo da vertical a previsão da demanda. Então, o que acontece? De novo, qual que é a grande dificuldade da gestão da capacidade física? É você descobrir, a grande dificuldade, você tentar descobrir qual é a sua demanda. Se eu soubesse sempre qual seria a minha demanda, ficaria fácil de planejar e controlar a minha capacidade. Se eu sempre soubesse que minha demanda fosse 10, então sempre eu teria capacidade para 10. Qual que é a dificuldade? Eu tenho no eixo horizontal uma estimativa ou uma capacidade real geralmente fixa, por exemplo, um espaço físico fixo, uma quantidade de pessoas contratadas fixa, uma quantidade de estoque geralmente fixo. Mas eu tenho uma demanda que flutua sazonal e aleatoriamente ao longo do tempo. Então aí vem as questões que devem ser levadas em consideração. Primeiro, medir a demanda e a capacidade agregada, falamos isso anteriormente. Identificar as políticas alternativas da capacidade, como eu tenho que fazer para eu conseguir atender a essa demanda da melhor maneira possível. E, por final, escolher as políticas de capacidade adequada. Nós vamos ver isso mais na parte final deste nosso conteúdo. Sempre necessariamente o que acontece? Mesmo que eu tenha um histórico bem robusto sobre a minha demanda anterior, mesmo assim eu sempre vou trabalhar com previsões da flutuação da demanda, mesmo que a demanda anterior seja mais ou menos conhecida, mesmo que seja de um produto que varia muito pouco a demanda ao longo do tempo, mesmo assim eu sempre vou trabalhar com flutuações da demanda. E aí vem a pergunta: a previsão da demanda é responsabilidade de qual departamento? Então, remontando a nossa primeira aula, o marketing que é responsável por trabalhar com essa previsão da demanda. Então, por isso, mais uma vez, da importância de se trabalhar com essas áreas organizacionais muito bem alinhadas. O marketing fornece a informação para a produção produzir a quantidade necessária. E é óbvio, a segunda frase, ela deixa isso muito patente. Sem uma estimativa da demanda futura, não é possível planejar efetivamente para futuros eventos, somente reagir a eles, o que mostra mais uma vez a importância do planejamento. E para eu medir a minha demanda, eu preciso de levar em consideração algumas funções importantes, algumas variáveis importantes, né? Então, assim, existem N variáveis sazonais de demanda e do suprimento também, né? Então, assim, existem eventos que influenciam diretamente a demanda. Por exemplo, fatores climáticos, festas, fatores comportamentais, fatores políticos, fatores financeiros, fatores sociais. Tudo isso influencia diretamente a demanda e faz ela flutuar sazonal e aleatoriamente, para cima ou para baixo. Por exemplo, época de final de ano, por exemplo, a demanda por comida aumenta, a demanda por construção civil aumenta, capitaneado principalmente pelo 13º salário. Em épocas de declaração de imposto de renda, a demanda pelo contador aumenta. Na época de férias, aumenta a demanda por quartos de hotéis. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para eu trabalhar o meu planejamento da capacidade. Então, percebam vocês o quão difícil é você conhecer de forma com acurácia bastante elevada a real necessidade da sua demanda, a sua real demanda, para a partir disso eu planejar a minha capacidade física. Só para constar, a medição da demanda e da capacidade, ela, de novo, mais uma vez, ela vai depender, ela vai variar sazonal e aleatoriamente, dependendo do setor, obviamente. Então, você tem 4 setores aí bastante distintos: setor de hotel, setor de confecção, setor de produção de alumínio e loja varejista. Percebam no gráficozinho que a demanda aumenta e diminui ao longo do tempo. E isso, obviamente, vai depender
da sazonalidade daqueles fatores que eu disse anteriormente que vão impactar diretamente a demanda por esses tipos de produto ao longo do ano. Então, ora eu vou ter uma demanda maior, ora eu vou ter uma demanda menor. Então, assim, se a demanda flutua sazonal e aleatoriamente ao longo do tempo, qual vai ser a minha capacidade ótima para eu prestar esse serviço? Eu vou trabalhar com a capacidade máxima ou vou trabalhar com a capacidade de acompanhamento da demanda? Mas ao final eu vou tratar isso com vocês e mostrar quais são as possibilidades e a partir dessas escolher qual é melhor para cada setor. Então, outra informação importante quando se trabalha com medição de demanda e da capacidade é que cada capacidade ela depende do mix de atividade ou de mix de serviço, da quantidade de serviços que uma empresa oferece ou que uma mix de produtos que uma empresa vende. Então, vou pegar dois casos aqui como exemplo. Um exemplo da prestação de serviço de um hospital, por exemplo, de ar-condicionado, né? E o caso de uma indústria. Então, por exemplo, aqui, ó, aí vai depender muito do setor. Uma fábrica de condicionadores de ar, por exemplo, né? A fábrica produz 3 modelos. Esses 3 modelos é o seu mix. 3 modelos, com respectivo tempo de montagem. Então, ela vende um modelo de luxo, um modelo padrão e um modelo econômico. Para o modelo de luxo, ele gasta 1h30 para produzir um modelo de luxo. Para um padrão, 1 hora. E para um econômico, 0,75% de 1 hora. Então, a planta dele tem uma capacidade física de 800 horas de pessoal por semana. Então, ele tem lá contratado X pessoas e essas pessoas dão uma capacidade para ele de 800 horas de produção de pessoal por semana. Então, olha para vocês verem. No mix de 2 para 3 para 2, o que isso significa? A cada 2 que essa fábrica vende de luxo, ela vende 3 padrão e 2 econômico. Então, assim, durante determinado tempo, quando ela vende 2 de luxo, ela vende 3 padrão, 2 econômico. Então, 2 mais 3 mais 2, ela trabalha aí com 7 unidades o seu mix. Então, para eu saber a minha capacidade, eu preciso de medir a minha capacidade, basta multiplicar. Então, 2 vezes 1,5 mais 3 vezes 1 mais 2 vezes 0,75. Para esse mix de 7 unidades, eu gasto 7 horas e meia. Então, para eu medir a minha capacidade por semana, 800, que é a capacidade pessoal, vezes 7 dividido por 7,5, que é igual a 746 unidades por semana. Então, se perguntar qual é a capacidade física dessa fábrica de produção de ar-condicionado, a capacidade física dela é de produzir, com a capacidade de 800 horas de pessoa por semana, e no mix de 2 para 3 para 2, a capacidade dela de produzir é de 746,7 unidades. 746 unidades. Aí vamos imaginar que a demanda mudou, né? E o mix também muda, ou seja, as pessoas estão mais pobres, elas estão com menor poder de compra. Elas vão deixar de comprar ar-condicionado? Não, mas elas vão comprar ar-condicionado mais barato. Então mudou o meu mix. Então agora o mix é a cada um que eu vendo de luxo, eu vendo 2 padrão e eu vendo 4 econômico. Mudou o meu mix, né? Para eu saber a minha capacidade produtiva desse mix, basta de novo multiplicar 1 vezes 1,5, mais 2 vezes 1, mais 4 vezes 0,75. Percebam vocês que nesse mix de 1 mais 2 mais 4, permanece 7 unidades a mesma coisa, né? De 1 mais 2, mais a quantidade de horas gasta para eu produzir esse segundo mix é menor do que do primeiro mix, ou 861,5 unidades por semana. Basta você fazer o mesmo cálculo ali, né? 800 vezes 7 dividido, nesse caso, por 6,5, vai dar 861 vezes 5 unidades por semana. Essa figurinha mostra para vocês que a capacidade física de qualquer organização vai depender do mix de produtos ou serviços que ele oferece. Mais do que isso, esse mix pode mudar ao longo do tempo, porque ele vai depender estritamente da sua demanda e das suas variáveis que as impactam.
As primeiras pistas para vocês que nenhuma capacidade física ela vai conseguir trabalhar na sua plenitude, porque acontecem coisas que ela pode planejar e coisas que ela não consegue planejar. Então, assim, vamos dar um exemplozinho para ficar mais fácil de entendimento. Por exemplo, aí, a capacidade depende do tempo durante o qual a produção é exigida. Então, capacidade física é a produção que uma operação pode oferecer em uma unidade de tempo definida. O nível de atividade e produção que pode ser alcançado não é o mesmo que a capacidade que é sustentada de forma regular. Por exemplo, um órgão de processamento de imposto de renda, durante seus períodos de pico no final ou início do ano fiscal, pode ser capaz de processar 120 mil formulários por semana, ou seja, sua capacidade melhor que ela consegue atingir, né? Como que ela faz isso? Faz isso estendendo as horas de trabalho de seus funcionários, desencorajando seu pessoal de tirar férias durante esse período, evitando qualquer interrupção potencial de seus sistemas de TI, não permitindo inclusive atualizações durante esse período, e talvez simplesmente trabalhando mais e de forma mais intensa. Apesar disso, os funcionários precisam de férias e também não podem trabalhar por longas horas continuamente, como a gente sabe que a legislação impõe. E, por fim, o sistema de informação terá que ser atualizado. Então, isso tudo são perdas de horas, né, do seu processo de produção. Assim, ao medir a capacidade, o gerente de produção deve considerar 3 medidas diferentes da capacidade, como eu vou mostrar para vocês na figurinha aí a seguir. Então, eu tenho, prestem bastante atenção, que nós vamos fazer uma atividade sobre isso, eu tenho os 2 níveis de mensuração da minha capacidade, que é o nível de utilização e de eficiência. Para isso, eu preciso saber esses 3 conceitos. Primeiro, o que é capacidade projetada? Capacidade projetada é a capacidade máxima, ou seja, uma máquina operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, sem parar. Isso é possível? Não. Isso é uma projeção. Por quê? A segunda, o que é uma capacidade efetiva, né? Eu tiro as perdas que são planejadas. Por exemplo, eu preciso de fazer troca de turnos, eu preciso de parar as máquinas para fazer manutenção, às vezes alguns problemas de qualidade de produção. Eu preciso de parar, mas isso tudo é planejado. Mas isso reduz o tempo de 7 horas por dia, 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Né? E eu tenho a produção real, que na verdade eu deduzo da capacidade projetada as perdas que são planejadas, que eu acabei de dizer, e as perdas que não são planejadas. Por exemplo, pessoas que faltam ao trabalho e não avisaram, um fornecedor que deixou de entregar um produto, ou uma medida de qualidade que não foi feita conforme deveria e isso trouxe problema na produção, tem que parar toda a produção, tá? E aí, para então eu medir a utilização, o que eu trabalho? Com a produção real, né, dividida pela capacidade projetada, e depois, para medir a eficiência, produção real, dividido pela capacidade efetiva. E aí eu vou mostrar um exemplozinho para vocês na sequência que vai ficar mais fácil de entender. Então, uma das nossas atividades desse conteúdo vai ser um exemplo muito parecido com esse, eu mudando algumas informações, tá? Então, prestem atenção. Suponha que o fabricante de papel fotográfico tem uma linha de cobertura cuja capacidade de projeto seja 200 metros quadrados por minuto e que a linha opere 24 horas por dia, 7 dias por semana, 168 horas por semana. Então, primeiro, essa capacidade projetada. Ela é possível de ser alcançada? Não, mas eu tenho que ter ela em mente. Então, a capacidade de projeto ou projetada é 200 vezes 60 minutos, né? Vezes 24 horas, vezes 7. Então, a minha capacidade de projeto é 2 milhões de metros quadrados por semana. Os registros para uma semana... Aí agora o exemplo, né? Essa é a projetada, 2 milhões e 16 metros quadrados por semana. Os registros para uma semana de produção mostram o seguinte tempo de produção perdido. Então, vamos lá. Primeiro, mudança de produto, setup, já expliquei para vocês. O setup, tem como eliminar o setup? Não. Então, o que não tem como eu eliminar é uma parada que é planejada. Manutenção preventiva regular, tem como eu eliminar? Não, mas gasta tempo para eu fazer.
Nenhum trabalho programado. Tem como eu eliminar isso? Não, porque sempre vai ter algum momento que a máquina vai ficar ociosa. O ideal é que não fique nunca, mas não tem como você trabalhar com isso. Amostragem de qualidade. Tem como eu não fazer amostragem de qualidade? Não. Então, é uma que eu já posso planejar. Tempo de troca de turno. Tem como não ter tempo de troca de turno? Não. Então, todas essas 5 primeiras são perdas planejadas. As 5 últimas, vamos lá. Parada para manutenção, 7 horas. Tem como eu não ter parada para manutenção? Tem, se o meu controle de qualidade for muito bem feito, as máquinas podem operar 365 dias por ano. Né? Dificilmente isso vai acontecer. Mas se acontecer, o ideal é que eu diminua o máximo essa parada de manutenção. Investigação de falha de qualidade. Eu posso eliminar isso? Posso. Se o meu controle de qualidade for bem feito, não vai ter falha de qualidade. Mas, mesmo assim, se tiver, o ideal é que eu reduza o máximo essas 20 horas. Falta de estoque de material de cobertura, 8 horas. Tem como não faltar estoque? Tem, se você fazer contrato com seus fornecedores de entrega com pontualidade e com cláusula de multa contratual. Né? Mesmo assim, pode ter atraso? Pode ter atraso, mas você vai tentar mitigar ao máximo. Então, não é planejado. Falta de pessoal, não é planejado. As pessoas simplesmente faltam e às vezes não avisa. Espera pelos rolos de papel. O cara prometeu entregar num dia, entregou daqui uma semana. Né? Tem como você planejar isso? Muito difícil, tá? Então, seguindo. Durante esta semana, o volume de produção real foi somente de 582 mil metros quadrados. As 5 primeiras categorias de produção perdidas ocorrem como consequência de incidentes razoavelmente inevitáveis, planejados, e totalizam 59 horas. Basta vocês somar os 5 primeiros ali, que vai dar 59. As 5 últimas categorias não são perdas planejadas. Podem ser evitadas e totalizam 58 horas. Basta vocês somarem as 5 últimas. Então, o volume de produção real, lembra daquele cálculozinho que eu mostrei para vocês? Qual que é o volume de produção real? Eu pego 168 menos as duas, né? Menos 59, menos 58. Então, o volume de produção real, quanto que efetivamente eu estou produzindo? 51 horas. Eu posso 168 e estou produzindo apenas 51. Então, vamos medir a utilização. Pega o volume de produção real, 51, dividido pela capacidade do projeto, que é o máximo, né? Então, olha para vocês verem o nível de utilização meu. Eu posso chegar a quase 100% e eu estou produzindo somente 30%. Mas o que vale de fato é a eficiência, porque o de cima, o volume de produção real, eu já estou deduzindo aqueles problemas que são planejados, então não tem como eliminar. O que eu faço aqui? Volume de produção real dividido pela capacidade efetiva, que é o que? Então, eu tiro todas as minhas horas. Aí, o que está acontecendo? Eu estou trabalhando com 51 horas dividido por 109 vai dar 46,8. Desculpe, né? Então, o volume de produção real ali, que vai ser o volume da capacidade efetiva, desculpe, vai ser o 168 menos as paradas que são planejadas, menos 59, nesse caso vai dar 109. Então, para medir eficiência, 51 dividido por 109, eu estou trabalhando com a eficiência de 0,468, ou seja, 47%. Tem como eu melhorar? Tem como as que são planejadas, eu eliminá-las? Não. Tem como eu reduzir o tempo? Tem, investindo em tecnologia e melhoramento de processo. As 5 últimas, tem como eu eliminar? Tem como eu eliminar. Mas mesmo se eu não conseguir eliminar, tem como eu diminuir? Tem como eu diminuir. E aí você vai, obviamente, se o pessoal de produção, eles se debruçam, quem trabalha com planejamento e controle da capacidade, nesses itens para melhorar nível de utilização e nível de eficiência. Então, se mesmo assim com o vídeo ficou difícil de entender, dê uma olhadinha no nosso livro, que está lá muito bem segmentado e separado para vocês observarem. Pessoal, então é isso. Nos encontramos no nosso próximo vídeo.